E a gente vai falar agora sobre suspeitas para compra de vacinas contra a Covid-19. Nós já trouxemos aqui que representantes da VAT tentaram negociar imunizantes com estados e municípios. Isso além de uma tratativa com o próprio Ministério da Saúde. Há uma suspeita de pedido de propina, isso está sendo acompanhado pela CPI da Covid. E para saber melhor como a oferta de vacinas chegou a prefeitos, essa denúncia a gente trouxe para você. Nós vamos conversar com Jonas Donizete, ex-presidente da Frente Nacional de Prefeitos e ex-prefeito de Campinas. Donizete, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de saber primeiro se o senhor teve conhecimento dessas negociações, dessas ofertas de vacina feitas pela Davat às prefeituras. Bem-vindo. Bom dia, Evandro. Bom dia, Elisa. Também para mim, só registrar aqui a satisfação de acompanhar esse momento histórico aí na tela da CNN aí, junto com vocês. Evandro, na verdade, a parte da questão das vacinas foi algo que eu acompanhei muito de perto, né? E eu quero começar pelo embrião do problema. Qual foi o embrião do problema? Aonde começou tudo? O governo federal, ele deixou a coisa desalinhada, né, entre estados e municípios, e aí começou uma demanda da população para que os prefeitos, né? No caso, eu vou falar em nome dos prefeitos, então, os prefeitos buscassem essa vacina. E nós, na época, fizemos uma grande união de prefeituras, mas nós tomamos 2 cuidados básicos, que era esperado, assim, de forma simples. Porque, como a expectativa da vacina era muito grande, o que a gente orientou os prefeitos? Não caiam em conto de vigário. O que é o conto do vigário? Aquela pessoa, eu tenho tantos milhões de doses, eu represento tal laboratório, né? Segundo, não entabule negociação que não seja com agentes governamentais. Então, a Frente Nacional dos Prefeitos, ela fez uma orientação para todos os seus filiados e ainda bem que fizemos isso, porque agora com a CPI, a gente percebe aí o quanto de pessoas teve tentando burlar a questão da venda e tentar tirar vantagem, né? E muito me surpreende o governo federal não ter adotado esses critérios simples, por exemplo, que foram adotados pela Frente Nacional dos Prefeitos. Prefeito, nós temos Basília Rodrigues, a nossa analista de política, também vem participar da conversa com o senhor. Basília? Oi, tudo bem, senhor Jonas Donizete? Essa é uma informação que a gente trouxe com exclusividade aqui na CNN Brasil, essas tratativas que os representantes da Davat tiveram com vocês, prefeitos e também com governadores, no intuito de vender vacinas tanto da AstraZeneca quanto da Janssen, né, que é produzida pela Johnson & Johnson. Eu gostaria que o senhor explicasse, assim como o senhor confirmou para nós, como foi esse encontro? Foi presencial? Foi virtual? Quem estava nesse encontro com os prefeitos e o que eles ofereceram nesta reunião? Basília, não foi presencial, começamos a receber muitos e-mails, começou por contatos eletrônicos, né? Mas era assim, era uma quantidade muito grande, não era só esses da Davat, né? De gente que conhecia alguém, que conhecia não sei quem. Então, a providência da Frente Nacional dos Prefeitos, primeiro, mandamos uma carta para todos os laboratórios produtores de vacina, que não são muitos. Nós contratamos pessoas especializadas, pessoas que já fizeram parte do programa de imunização do Brasil, mandamos correspondência para os laboratórios perguntando: alguém fala em nome de vocês? E os laboratórios responderam: não, ninguém fala em nosso nome. Aí já caiu por terra qualquer tipo de representatividade. E fizemos os contatos também com as embaixadas dos países produtores de vacina. Agora, a avalanche de pessoas querendo, inclusive pessoas como vocês estão mostrando aí, gente que não é nem... A pessoa ela tem, às vezes, uma empresa de importação para importar pneu, para importar outros tipos de coisa, e ela quer usar aquilo para ver se inclui a vacina. Só que a vacina, e no caso da Covid que nós estamos falando, era algo assim que estava muito escasso realmente no mundo. O que houve naquele momento, Basília, foi o seguinte: a Coronavac
aconteceu? O Brasil começou a ser vacinado com a Coronavac. Como que eu interpreto? Deu um desespero no governo federal de procurar também trazer vacinas e não ficar só a Coronavac. E nesse desespero é que eu acho que teve todos esses descompassos aí que a CPI agora está apurando entre circunstâncias que são circunstâncias de afogadilho e outras mais graves que envolvem casos aí de denúncia de sobrepreço de vacina. Prefeito, e de que maneira todo esse movimento pode, daqui para frente, servir para algo? Tudo isso que a gente tem podido acompanhar com a CPI da pandemia, e de que maneira pode, daqui para frente, um outro caso como esse ser, por exemplo, denunciado, para que a gente não veja isso ocorrer novamente? Olha, Elisa, eu acho que o primeiro ponto é um dito popular, né, que quando a esmola é muito, o santo desconfia. Quando tem aquela coisa que a pessoa... Uma situação difícil, o mundo inteiro querendo vacina, né? As pessoas sérias com quem nós conversamos, eu vou dar aqui a OPAS, ela foi clara para a gente, ela falou, olha, vocês só conseguirão vacina de quem já comprou, no caso o governo dos Estados Unidos. Aí foi o que nós fizemos, eu mandei pessoalmente, em março, uma carta para o embaixador solicitando 3 milhões de doses para que nós pudéssemos fazer a aplicação aqui no Brasil, que foram essas vacinas que chegaram recentemente da Janssen de dose única. E mostrar para o mundo duas coisas. Uma, a questão humanitária difícil que o Brasil estava vivendo. A segunda é que o Brasil, pela dimensão da população, se não controlasse a pandemia, poderia prejudicar, inclusive, o mundo no controle da pandemia. Então, a orientação para todos os prefeitos, né? Porque aí eu quero que as pessoas que estão acompanhando a CNN entendam a minha assim, surpresa e até uma certa incredulidade, porque o governo federal ele tem uma estrutura forte. Agora, a prefeitura, a gente está falando de prefeituras grandes, como é o caso de Campinas, que eu administrei, mas tem prefeituras muito pequenas também, que às vezes não tem um corpo técnico assim tão qualificado. Então, a primeira orientação que a gente deu foi: não faça nada sem ter aí um aval de governo, né? Ou de governos, ou de embaixada, ou do próprio laboratório. Eu acho que isso fez com que qualquer tentativa de se levar adiante vendas de vacinas que não eram reais, né, que eram negócios suspeitos, não tivessem sucesso com as prefeituras. Donizete, eu queria saber o seguinte, o senhor disse que logo lá no começo vocês já deixaram bem claro para o grupo de vocês quem forneceria, que não haveria atravessadores. Quando vocês foram abordados por esses atravessadores, vocês chegaram a denunciar isso para alguma autoridade? Chegaram a relatar isso para algum Ministério Público local? Para que os próximos passos dessas pessoas que ficavam tentando negociar sem ter de fato doses disponíveis pudessem ser impedidos? Não, o que houve, na verdade, Evandro, foi apenas essa orientação, porque, na verdade, nós estamos falando, a gente agora está tendo a noção aí de todo um esquema que vai ser apurado, denunciado, mas no modelo comercial que nós vivemos no país, não é crime, desde que você esteja devidamente credenciado, você representar algum produto, mesmo que esse produto seja um produto farmacêutico. Vamos nos lembrar que antes da vacina, os prefeitos tiveram dificuldade com seringas, com agulha, com avental, com máscara, né? E que muita gente também começou a se dispor como representantes. Muitos desses legítimos, de pessoas que representavam mesmo empresas farmacêuticas, outros não. Então, a orientação que nós demos era separar o joio do trigo, ver quem tinha. No caso, nós estamos falando de equipamentos para proteção hospitalar, lá no começo da pandemia, quando a gente não tinha ainda a vacina. No caso da vacina, não. No caso da vacina, ficou claro para a gente, olha, só dá para comprar direto do laboratório e essa negociação ela tem que ser feita entre governo. Por isso é que nós criamos também, na época, o consórcio Conectar,
que é uma figura que a nossa lei contempla, a nossa Constituição, a nossa parte legal, para poder viabilizar as vacinas. E passamos a fazer esses contatos diretamente com instâncias governamentais. Muito bem, agradecemos então a gentileza de Jonas Donizete, ex-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos e também ex-prefeito da cidade de Campinas, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito obrigada, bom dia para o senhor. Eu é que agradeço, um abraço a todos da CNN.